Que bom estar de volta. Fazia muito tempo já que eu não vim a Pirajuí, né? Já tive a oportunidade de ser acolhido nessa casa para conversarmos sobre alguns temas, e também já tivemos muitas oportunidades de fazer o trabalho da mocidade, da época da mocidade, né? Eu era mais jovem também, né? E na verdade Pirajuí sempre nos acolheu muito bem. E uma coisa que eu, conhecendo outras casas, outras instituições, digo que nunca percam essa proximidade, né? Não é uma casa pequenina, né? É uma casa enorme. Hoje nós temos muitas casas enormes, estruturas físicas, mas que perdeu, né, a proximidade, o afeto, né? O afeto no desenvolvimento é essencial, né? Sejam sempre assim, né? E é muito bom estar de volta. Quando surgiu a oportunidade, né, do reencontro ali com a Rosa, foi uma alegria muito grande, e que bom que deu certo. Estou à disposição para muitas outras, né? E vou fazer a prece, né, para a gente construir juntos uma psicosfera, né, um ambiente adequado ao aprendizado, para que nós juntos, unindo as nossas forças, a gente consiga atrair, né, o que a gente precisa, o que a gente vem buscar. Eu me colocando à disposição do trabalho, e mais do que algum tema, a gente vai trazer estímulos aqui, orientações que sirvam como sementes para novos movimentos, para novos pensamentos, novas esperanças, tá? Porque são temas que podem ser desmembrados muito mais do que eu vou falar aqui, né? Então, muitas vezes a gente vem, traz uma ideia central, alguns captam caracteres diferentes dessas ideias, mas o mais importante é que vocês peguem isso e continuem, né, dentro de casa, num grupo de amigos, né, ou mesmo na casa, discutindo, né, os temas, que aí sim, né, a verdade se constrói mais. Ok? E como estamos também num ambiente mais próximo, a qualquer momento sintam-se à vontade para interferir, para perguntar, né, para participar, não tem problema nenhum. Ok? Então vamos lá, convido a todos a elevarmos o nosso pensamento, deixarmos um pouco as coisas do dia a dia e buscarmos momentos de alegria, enchermos o nosso coração de boas vibrações e convidarmos o nosso amigo Jesus, querido Mestre, que esteja com a gente nessa noite, que possamos juntos conectarmos todos os pensamentos, todos os sentimentos que nesse mesmo momento, em qualquer lugar do mundo, possam estar também nesse esforço de, assim como nós, crescer um pouco mais em entendimento, transcendermos um pouco mais a nossa humanidade. Também que nós possamos conectar aqueles que sofrem por desconhecer, sofrem por não compreender o momento atual, ou porque estão doentes, em estado de guerra, em estado de perda, né, que possam também se sentir de alguma forma envolvidos e amparados pela sua luz e pela nossa força juntos. Então, dessa forma, nós possamos construir essa noite novas orientações que hão de modificar a nossa vida. Assim seja. Procurei escolher um tema para hoje que, na verdade, traz um monte de coisa junto. Vocês vão perceber. Alguns podem achar, talvez por não estarem muito acostumados com algumas didáticas em torno do Evangelho, né, podem estranhar um pouco, talvez, o volume de percepções que a gente vai trazer aqui, tá? Mas é natural. Captem, né, procurem sentir um pouco
dar ideia, e aí a gente, se tiver dúvida, a gente participa junto aqui, tá? O tema de hoje é Jesus, olha só, Jesus em casa de Zaqueu. Já viram essa passagem? Jesus em casa de Zaqueu. Antes de entrarmos na passagem evangélica e explorarmos um pouco ela, precisamos trazer algumas considerações importantes aí, tá? Primeira delas, existe todo um trabalho que acredito que muitos saibam, que desde sempre foi realizado. Hoje, graças à internet, graças às ferramentas de inteligência artificial, isso ganhou uma notoriedade maior, que é um trabalho chamado exegese, né? Que no movimento espírita a gente fala tirar o espírito da letra, ou seja, pegar aquilo que está escrito e trazer para a verdade, para a realidade, para que nasça a verdade nisso tudo, né? Então esse movimento de exegese, ele é muito rico, ele é feito por teólogos. Então você tem uma faculdade que faz esse movimento, você tem pessoas no mundo inteiro que fazem isso por gosto, filósofos usam muito essa técnica, tá? Então é o que? É uma interpretação um pouco mais profunda das passagens bíblicas. No próprio movimento espírita, por exemplo, nós temos, não sei se vocês já ouviram falar, tem um site no YouTube, um canal no YouTube chamado Mildinho Uberaba. Mildinho Uberaba, olha o nome, bem de mineiro mesmo, né? Por que chama Mildinho Uberaba? Porque eles fazem um trabalho em cima de passagens evangélicas assim, eles pegam uma frase, né, um versículo da Bíblia, eles vão estudando uma sequência, desse versículo eles escolhem uma palavra e ficam ali 1, 2 horas só trabalhando uma palavra de um versículo. Parece loucura, né? Nossa, deve ser chato, mas na verdade isso abre um horizonte de entendimento tão grande, né? Então é o tipo de coisa que a gente faz, né? Que a gente procura fazer, explorar um pouco mais o que está escrito ali. Por que isso é importante? Vou citar dois motivos principais aqui. Primeiro, porque a gente vê na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo aquela afirmação que nós temos no Espiritismo a chave para a interpretação do que já foi feito, do que já foi revelado até então, tá? E isso já conecta a gente com a segunda questão, que é assim: se faz uma conexão, nós já temos entendimento hoje no próprio movimento espírita que os processos de revelação, que a gente chama lá de primeira, segunda e terceira revelação, primeira revelação, as leis mosaicas, a segunda, a própria vinda de Jesus, a Boa Nova, né, o Evangelho, e a terceira, o Espiritismo, ok? Que não é a revelação de Kardec, é a revelação dos Espíritos. Kardec foi só o organizador ali do conteúdo, tá? Essas 3 etapas, todas elas são obras do Cristo, de Jesus, eterno governador da humanidade. E ele vem em fases diferentes da humanidade, trazer a mesma ideia central, porém de acordo com o que cada fase da humanidade era capaz de perceber. Então lá atrás, você tinha uma realidade muito dura, né? Isso estamos falando ali de 3.000 anos antes de Cristo, né? Uma realidade muito dura daquele povo, muito sofrida, com uma referência mental, ou seja, uma capacidade de interpretar as coisas muito pequena. E era um povo rude, violento por natureza. O que acontece? Ele tem que vir com leis rígidas: não matarás, né? Não desejarás a mulher do próximo, né? E assim vai. Não roubarás, e se roubar, olho por olho, dente por dente, né?
Num segundo momento, o próprio Cristo fala: não, agora eu vou, porque a humanidade já tem maturidade para receber estímulos novos. Então Jesus encarna na terra e vem exemplificar a lei, não vim destruir a lei, vim dar-lhe corpo. Então Jesus, o Cristo, encarna como Jesus, o nosso governador, o nosso mestre maior, encarna como Jesus e vem trazer uma referência nova para a humanidade, não mais uma referência teórica, mas uma referência exemplar. Jesus não deixou nada por escrito, né? O que nós temos de passagem dele escrevendo foi na areia, né? Que era para não ficar marcado, né? E aí vem a terceira etapa da revelação, quando, globalmente falando, espíritos começam a se manifestar por todo o globo, falando: olha, existe uma realidade por trás disso tudo, por trás da matéria. Vocês chamam isso de deuses, de demônios, mas na verdade, essa é a realidade, é a vida que acontece antes. Então traz a humanidade para uma nova fase do entendimento, que é uma fase mais moral do que material, né? Vem encarar de frente um movimento chamado humanismo, que tudo que a gente tem na Terra hoje, as escolas, o trabalho, tudo gira em torno do quê? Do homem. Fala, mas espera aí, o homem é temporário, a realidade é espiritual. Então vem o espiritismo falar: olha, dê mais prioridade ao espírito. Jesus já tinha falado isso antes, e ele manda agora uma messe de espíritos fazer isso em toda a terra, para que não houvesse dúvidas de que havia isso daí. Tranquilo? Esse é o primeiro motivo. Fiquei 5 minutos para falar dele. O segundo motivo é um pouquinho mais curto. Como nós sabemos, o povo daquela época, ali já falando da época de Jesus, os hebreus, né, os judeus, era um povo bastante agrário ainda, certo? As cidades ainda eram muito restritas, né? Eram muito simples também, e todo o conhecimento que se tinha, ele era transmitido pessoalmente, né? Na fala, na presença. Por quê? Escrever era caro. Você tinha os profissionais da escrita, que eram os escribas. Era caro escrever. E onde que eles escreviam? No papiro, que era difícil pra caramba de fazer, ou no couro, que também era caro para tratar, né, para grafar e tudo mais. Então, no povo, no cotidiano, essa transmissão era cultural. Sendo cultural, você tinha, além da palavra, o peso da experiência. Era necessário isso, para poder passar exemplos com poucos detalhes. Hoje, se a gente quiser escrever alguma coisa, a gente tem páginas e páginas disponíveis para a gente passar as nossas ideias. Naquela época não. Naquela época você tinha ali 1 hora, 2 horas de interação com a pessoa. Então, cada palavra tinha um valor muito importante naquela época. E é esse o cuidado, é o segundo motivo e o cuidado que a gente tem que ter ao estudar as Escrituras. Então, o exercício que nós vamos fazer hoje aqui, Jesus em casa de Zaqueu, vai trabalhar um pouco essa ideia, para a gente entender algumas coisas que ajudam a gente ver valor, muito mais valor no que nos que os discípulos de Jesus escreveram lá atrás. Ok? Está claro até aí? Ficou confuso? Tá. Então vamos lá. Eu vou passar aqui um trecho, curto, rápido, eu vou ficar mais bem posicionado aqui, tá? Esse trecho está em Lucas, no Evangelho de Lucas, né? Lucas é um evangelista mais tardio, ok? Ele conviveu provavelmente mais ali com Paulo, né, na época de Paulo. Ele era médico,
Então ele era muito mais letrado que os outros, mas também não esteve ali com Jesus diretamente. Tá? Mas vamos lá. Jesus, capítulo 19, de 1 a 10. Prestem atenção nas palavras agora, tá? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Fizeram a imagem na cabeça aí? Jesus passando por Jericó, ele não estava em Jericó, ele entra em Jericó, mas está só de passagem por Jericó, e aí um dos publicanos, aquele lá que cobram impostos, mal visto inclusive, assim como Mateus, né? Era mal visto no começo porque também era cobrador de imposto, queria vê-lo, só que ele era baixinho. Zaqueu era baixinho. Vamos lá. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. O povo não gostava dele. Entremente, Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a passagem. Eu acho que nós conhecemos essa passagem aí, né? Quantas vezes, nós que somos espíritas, dá para a gente fazer um pouquinho dessa ideia, quantas vezes nós já encarnamos na Terra depois que Jesus esteve entre nós? Quem chuta aí? Vou tomar um gole d'água aqui só para secar tudo. Faz uma conta aí. Quantas vezes, olha a pergunta, vem aqui na câmera, peraí. Quantas vezes nós já reencarnamos na Terra desde quando Jesus esteve entre nós? No mínimo umas 10. No mínimo umas 10, alguém chuta diferente disso? Umas 100. Umas 100. Bom, entre 10 e 100 tem uma distância grande aí, né? Dr. Hernani, um estudioso da ciência espírita, habitou em Bauru, né? Alguns dizem que ele era a encarnação do cientista aí, famoso, esqueci agora o nome dele. Fez um cálculo de em torno aí, que eu vou traduzir aqui rapidamente, entre nós irmos e voltarmos em todos os 250 anos. Se Jesus esteve aqui há 2000 anos, sei lá, umas 8, 10, 20, 100 vezes, pode acontecer. Tá? Não existe aí um parâmetro definido. Dessas 8 ou 100 vezes que nós estivemos aqui, já estivemos em algum movimento religioso? Com certeza, muito provavelmente. No catolicismo, muito provavelmente, né? No protestantismo, bem provável, menos provável que no catolicismo, mas muito provável também. No espiritismo, não. Provavelmente, se estivermos aqui alguma vez no meio espírita, foi uma vez só e olha lá, mas provavelmente não. Dessas vezes que estivemos no catolicismo ou no protestantismo, aí podemos estar também no budismo, né? No islamismo.
Nessas vezes, tivemos contato com a Bíblia? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Lemos a Bíblia em português, espanhol, italiano, francês. Porque nessas 8, 10, 100 encarnações aí, a gente já encarnou em muitos países. É da natureza isso, é normal. Tá? Aí, acontece o seguinte: quantas vezes será que a gente leu essa passagem, Jesus em casa de Zaqueu? Conta aqui que se nessa encarnação você já deu 2 vezes essa passagem, né? Então, já deve ter estudado aí umas 20 vezes essa passagem. Então vou fazer uma pergunta: 20 vezes, né? Vamos contar aí, de 10 a 20 vezes nós já tivemos em alguma encarnação contato com essa passagem de Jesus em casa de Zaqueu. Então, primeira pergunta valendo 5 pontos. Começa assim, olha: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. É o primeiro versículo, certo? O que Jericó quer significar nessa passagem? Pergunta, hein? Olha lá, valendo 5 pontos. O que Jericó significa nesse versículo? Vamos lá, vamos tentar uma mais fácil então. No segundo versículo: e eis que um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. O que significa a palavra Zaqueu? Só 20 vezes vocês estudaram aí, pelo menos, hein? Ninguém sabe o que significa Zaqueu? Nem Jericó? Esquecemos, né? Boa. Faltamos na aula esse dia. Ou a gente sentou na cadeira, né, e largava o corpo aqui e ia passear com a mente em outro lugar, né? Bom, sicômoro eu não vou nem... O que é o sicômoro? Que Zaqueu subiu num sicômoro, né? Deve ser uma árvore. Opa, uma árvore, beleza, né? Que árvore? O sicômoro. Legal. Então, olha só. Nós dissemos aqui que era caro escrever naquela época, certo? Então, para escrever, para a pessoa ter a perspicácia de colocar sicômoro, uma palavra enorme dessa daqui, em algo caro, alguma coisa tem a ver, alguma importância tem. E no primeiro versículo, falar que Jesus entrou em Jericó e depois só atravessava a cidade, também quer dizer alguma coisa. Para aquele povo tinha um significado muito maior do que tem para nós hoje. Hoje, a gente vê isso daqui, ó, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. A gente tira uma foto de Jesus passando por uma cidade. Essa é a visão nossa. Fizemos isso todas as encarnações. Mas só esse primeiro versículo já quer dizer muita coisa. Então vamos lá, vamos começar esse exercício. A exegese, tirar o espírito da letra. O que se descobre com isso? Depois de muita investigação, comparar os conhecimentos. Jericó era uma cidade abafada, quente, né? Era uma cidade extremamente materialista. Havia muito sofrimento, muita sensualidade em Jericó. Então, por exemplo, toda vez que a gente vê uma passagem que o cara gastou tinta, tempo e papiro para escrever Jericó, ele quer dizer alguma coisa. Porque ele falava assim, ó, ele podia só falar o seguinte: Jesus passou. Era muito mais barato, né? Muito melhor a pessoa entender, mas não. Ele estava querendo dizer que Jesus entrou em Jericó, mas estava atravessando. Então olha só, ele pode estar querendo nos dizer, e aí uma interpretação nesse momento nossa, que Jesus estava
passando pela materialidade, mas estava só de passagem. Ou que Jesus estava passando pela humanidade, mas estava só de passagem, só estava atravessando a cidade. Faz sentido? Para o entendimento espiritual da palavra de Jesus, faz sentido entender que ele só estava de passagem? E nós aqui? Nós também estamos entrando e só atravessando Jericó? Nós aqui? Não. Não. Por que não? Como eu sei que não? Qual que é a pergunta que eu fiz agora há pouco para vocês sobre reencarnação? Quantas vezes nós já reencarnamos aqui desde que Jesus esteve entre nós? Pelo menos umas 20. Nós não estamos só de passagem aqui, nós estamos aqui, nós vivemos aqui. Isso aqui é o nosso corpo. Cuidado para não interpretar muito romanticamente isso, tá? Mas a Terra, a humanidade, é a nossa estada oficial, é a nossa casa, encarnado ou desencarnado. Outro detalhe importante, que esse exercício, só esse primeiro versículo traz para a gente, porque tem muita gente acreditando que ao morrer vai ver Jesus. Ao morrer vai ver Jesus? Sim ou não, por quê? Valendo 5 pontos. No estágio atual que nós estamos aqui é impossível. Exato. Se alguém aqui tem condições morais de ver Jesus, vai ver encarnado ou desencarnado. Combinado? Ou seja, não é porque desencarna, perde o corpo material, que vai se encontrar com Jesus. Então, olha só, Jesus avisa que eu só estou de passagem por aqui. O meu estado não é aqui. O meu lugar não é aqui. Beleza até aí? Principalmente num lugar em que a materialidade fala muito forte, a sensualidade fala muito forte. Quando a gente fala sensualidade, não é só gente de roupa apertadinha, coladinha no corpo, né? Sensualidade é tudo aquilo que dá prazer em nós pelos sentidos, tá? O paladar, o olfato, o tato, ok? Beleza. Vamos avançar. E eis que um homem chamado Zaqueu. O que significa Zaqueu? Pelo amor de Deus, agora todo mundo ficou curioso, né? Zaqueu significa alguma coisa. Tantas vezes eu li Zaqueu, né? Aí vamos lá pesquisar, né? Zaqueu significa o seguinte, ó. O nome Zaqueu vem do hebraico, Zacai, derivado de Zacá, que significa puro, inocente, justo, limpo, ou aquele que foi purificado. Vou parar por aí sobre Zaqueu, mas tem mais coisas interessantes para esse estudo, o que fica o convite aí para vocês investigarem, quem tiver curiosidade, para saber mais sobre Zaqueu, inclusive a hereditariedade de Zaqueu, tá? Tem a ver com tudo isso. Então, olha só, de novo, o evangelista aqui, ele vai colocar o nome da pessoa. Mas por que coloca o nome da pessoa? Podia pôr o Zé, né? Ou qualquer um foi lá. Alguém da multidão estava lá. Mas olha que interessante, você tem diversas passagens evangélicas que ele cita que a multidão estava lá. Então, quando ele fala de uma pessoa específica e de multidão, ele está falando de sentidos diferentes. E aí, quando a gente vai ver Zaqueu, o nome é dado de acordo com a realidade espiritual dele ali. Porque para aquele povo isso era importante. Por exemplo, Bartolomeu, né? Bart, né? Bart era o pai, Lomeu é filho dele. Igual o que a gente usa até hoje, né? De Campos, da Silva, né?
Ou seja, está falando, quando fala de Bartolomeu na Bíblia, está falando de alguma característica familiar. Pode investigar lá que a moral está dentro do contexto familiar. Interessante, né? Então, olha só. Um homem chamado Zaqueu. Ele podia tirar essa parte que era muito caro de escrever, mas ele escreveu, então tem importância. Então você vai lá e fala, por que Zaqueu? Porque Zaqueu significa pureza, homem puro, homem de bom coração, homem justo. Então, qual que era o problema de Zaqueu para aquela multidão, para aquele povo? Cobrador de impostos. Cobrador de imposto, né? Igual hoje, né? A gente pagar imposto com alegria. Vocês estão felizes de pagar imposto aí? Está tudo bem investidinho, né? Certinho? Não, né? Não vamos nem entrar no assunto, né? Só que lá era pior, porque a coisa era pessoal. É igual aqui, ó, a cidade é somos nós aqui, né? E a Rosa cobra imposto tudo vocês aí, né? E cobra tintim por tintim, né? Então a Rosa seria mal vista nessa conversa toda aí, ok? Então olha só, Zaqueu, para a multidão, ele era um cara impuro, mas Jesus viu quem era? Zaqueu, o A homem. essência. A essência. Guarda aí, não acabou a história, tá? Nós estamos só contando a história, depois a gente vai aplicar isso na nossa realidade. E olha só, Zaqueu caracteriza ele, né? Procurava quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Olha a palavra multidão, aqui a palavra multidão aparece muitas vezes no Evangelho. Multidão, a gente sempre interpreta como toda a massa de pessoas que ainda dormem, que está ali por estar, né? Se você jogar alguma coisa para lá, vai todo mundo para lá, entendeu? É a torcida, tá? Quando Jesus sobe, o que acontece no capítulo 5 de Mateus? Se me perguntasse antes, também não sabia, né? Vou lembrar. Né? Ah, das bem-aventuranças, né? Como que começa? Aí ele forçando, né? Sacanagem, né? Começa assim: Jesus subiu ao monte, vê a multidão e se assenta. O que vocês imaginam? Né? Que de forma geral a gente imagina? Tem um monte, uma multidão, Jesus, beleza? E senta. Nem subir, nem monte, nem multidão e nem assentar significa isso. É uma das passagens mais belas. É o centro do Evangelho, está no Mateus 5. Então tem riqueza em cada vírgula ali, tá? Mas não é o estudo de hoje. Quem sabe a próxima é esse. Então, ó. Então Zaqueu não estava conseguindo ver Jesus, não ia conseguir ver Jesus por causa da multidão. E por quê? Baixo. Ele era baixinho. Beleza. Aí ele vai e vê um sicômoro. O que é um sicômoro? Uma árvore. Então o quê? É uma figueira. Uma figueira. A figueira é uma das árvores mais comuns daquela região. Figueira seca. É uma das árvores mais... figueira brava, desculpa, não seca. Uma das árvores mais comuns. É citado diversas vezes no Evangelho. Tá? Então, tem um contexto da figueira nisso tudo. Tá? E ela é uma árvore também que não é muito alta. Ela é acessível. Ok? Então, passamos mais uma palavrinha ali. Aí tem Jesus olhando para cima, e aí ele fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa, e não na tua casa. Outra coisa que pega a gente assim, né? Várias vezes a gente repete: ó, é na tua casa, é em tua casa. Porque na e em trazem características de interpretações diferentes. Não no nosso dia a dia, cai na mesma coisa. O que é mais prático de usar, a gente usa hoje. Mas olha o problema das palavras mal colocadas, né?
Por exemplo, a palavra bastante. A criança vai na sorveteria, está morrendo de vontade de tomar um sorvete, o que ele fala para a moça? Põe bastante. O que ele quis dizer? Muito. Mas o que significa a palavra bastante? Se você pegar lá uma procuração, bastante que faz. O que significa a palavra bastante? Suficiente. Que basta. Ou seja, a popularização do uso de algumas palavras faz com que o entendimento até inverta. No caso da palavra bastante, está invertido. Né? De suficiente ele foi para um monte. Ok? Então, em Ená também tem essa característica, não vou entrar mais aqui, também para não ficar muito mais cansativo. Mas, significa estar fisicamente ali, tá? O outro é estar em presença. Beleza? Então, o termo correto ali que se usa é em. Deixa eu ver se tem mais alguma palavrinha que vale a pena aqui, senão a gente vai começar a trazer isso para a realidade. Tá. Aí ele dá a parte dele, né? Ele fica feliz, se propõe a dar metade dos bens dele, né? E se ele fez mal a alguém, ele restitui 4 vezes mais. Outro detalhe importante que nós não vamos falar agora, os números na Bíblia também tem muita coisa, tá? O 70 vezes 7, por exemplo, né? O 7 ali tem uma palavra importante, tá? O 40 dias no deserto, 40 ali tem uma conotação, não quer dizer 40, né? Nem 40 anos, nem 40 dias, ok? E daí Jesus fala para ele: hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Então agora vamos parar a interpretação aqui, né? E vamos falar do contexto disso nas nossas vidas. Nós podemos nos posicionar de diversas formas individualmente, cada um faz o seu exercício aí. Nós podemos ser a multidão, tá? A multidão é interessante a gente observar, porque, por exemplo, na passagem da mulher hemorroíça, daquela que sangrava, né? O que acontece na cena? Jesus está passando e um monte de gente tentando tocar nele, e de repente ele para e fala: opa, quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos falam: mestre, tem uma multidão aqui, como é que nós vamos saber? Ele falou: não, alguém em específico tocou nas minhas vestes. Não é esse o termo, né? Porque de mim saíram virtudes. Diferencia quem está posicionado como multidão e quem está posicionado de forma lúcida, de forma ativa na vida. Eis primeiro e de grande importância convite dessa reflexão. Tá? Quem somos nós? Não, desculpa. Porque quem somos nós é multidão, né? Quem sou eu nessa história? Se Jesus passasse aqui na rua, onde eu estaria? Na multidão, querendo tocar as vestes, se cotovelando para vê-lo? Ou eu teria algo de valor que valesse a pena Jesus olhar para mim? Diversas passagens bíblicas exemplificam esses espíritos, que na verdade falam de cada um de nós. É a mulher hemorroíça, é Zaqueu, é o paralítico em cima que entra por cima da casa, é o homem sentado à beira do caminho. Aliás, da onde saiu o homem sentado à beira do caminho? Qual era o caminho que ele estava fazendo? Jerusalém, né? O destino era Jerusalém. E a origem? Jericó. Ele saía da onde para onde, então? O homem que ficou sentado à beira do caminho?
saía da materialidade para onde? Jerusalém, a nova Jerusalém que se fala tanto hoje, é a espiritualidade, é o reino espiritual. Então, o que fala a mensagem do homem sentado à beira do caminho? Uma evolução. Da evolução. Mas o que aconteceu especificamente com esse homem? Ele voltou a enxergar. Mas ele estava parado, né? Parado, sentado. Né? A história é o homem à beira do caminho. Ouviu alguém dizendo que Jesus, e ele se prontificou e falou Jesus. Legal. Aí ele colocou que Jesus é filho de Davi. Legal. Então, olha só. Nós temos mais uma passagem, mais um indivíduo, não multidão, tocando as vestes de Jesus. Ok? Então, olha só. Jesus passando, eu posso ser multidão, ou eu posso ser Zaqueu. Mas será que todos nós não somos Zaqueus? Ó, lembrando, hein? O nome Zaqueu vem do hebraico e significa puro, inocente, justo, limpo, aquele que foi purificado. O que nós temos de Zaqueu em nós? Alguém gosta de Legião Urbana aqui? Sim. País esse. Lembra da Legião Urbana? Acho que todo mundo ouviu, né? Tem um trechinho de uma música, no final de uma música, que eles ficam o seguinte: lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. O que isso se encontra com Zaqueu? Está falando, provavelmente, deve estar falando da nossa essência, da nossa realidade espiritual, que desde quando fomos criados por Deus, trazemos em nós o germen da pureza, da limpeza, da justiça, porém ainda em germe. E aí a gente começa a nossa caminhada evolutiva, saindo de Jericó para Jerusalém, ou seja, da materialidade para a espiritualidade, tomada de consciência. Olha só, aonde vai esse tal de evangelho? Então está falando para a gente, pode estar falando, que todos nós podemos ser Zaqueus, podemos agir como Zaqueus, ainda que a humanidade ou a multidão, ele usa multidão aqui, ainda que a multidão nos condene por fazer um trabalho que não agrade, ainda assim, diferente, ainda assim, no fundo do coração, nós somos Zaqueus, nós temos a pureza. E com quem Jesus dialoga? Com a multidão ou com Zaqueu? Jesus, olha outra informação importantíssima. Jesus dialoga conosco, mas com quem? Com a nossa pureza e não com a nossa humanidade. Jesus dialoga com a nossa espiritualidade. Isso confunde demais todos nós, porque sempre tentamos aplicar as coisas de Deus no mundo material. Sempre fazemos isso. Estamos sempre querendo pegar as coisas boas de Deus e transformar isso em din-din, em sensualidade. Mas qual que é o mal disso? Jesus sempre vai olhar para o Zaqueu, sempre vai olhar para a pureza. Porém, nós estaremos, enquanto multidão, só naquele movimento de cá para lá, dali para cá. Enquanto Jesus espera que a gente vá individualmente até Ele.
enquanto indivíduo, enquanto qualidades, enquanto bem que já temos. Difícil entender isso? Depois de ter feito toda essa interpretação, alguém aqui tem um pensamento religioso diferente disso? De que nós devemos ir para o bem? Irmos para a espiritualidade? Acho que não. Nós todos aqui temos muita escola religiosa na nossa evolução. O problema é que a gente tem muita dificuldade de sair da matéria, de tirar esse espírito da letra. Tem até uma passagem também que perguntaram para Jesus o que ele achava do cobrador de impostos. Daí ele responde que o que é do homem é do homem, o que é do Quiseram fazer uma pegadinha com Jesus, né? Para incriminá-lo e falar: devemos pagar o imposto a César, né? E aí ele responde: dai a César o que é de César. Ou seja, cumpra os seus compromissos com a terra, esteja a terra pegando fogo ou fria, mas principalmente dê a Deus o que é de Deus. Outro problema muito importante que a gente também comentou no começo é essa questão do humanismo. Todo o movimento da Terra, a maior parte do movimento da Terra, se move pelo humano. Se move pelo humano. A gente acorda de manhã para quê? Para fazer coisas humanas. Ou seja, cuidar do corpo, trabalhar, receber o dinheiro, almoçar, dormir. Isso são ciclos humanos. E a gente se preocupa, foca nisso. A construção da humanidade é humanista. Beleza? O problema é que a gente chegou num limite e a gente quer aperfeiçoar isso. E o que Jesus fala? Olha, dai a terra o que é da terra, a Deus o que é de Deus. Mas fala também: procurai primeiro as coisas de Deus, e as demais vos serão acrescidas, né? Por acréscimo da misericórdia. Serão dados por acréscimo da misericórdia. Mas são palavras tão simples. Só que o que a gente tem feito no nosso dia a dia, no nosso viver? Humanismos. É tão humano, humanista, que fez a gente pegar a espiritualidade, empacotá-la e tratá-la uma vez por semana só. E um pouquinho por dia. Ou seja, olha, essas coisas de espírito, de moral, vocês vão lá no domingo de manhã. Vou pôr uma missa para vocês, vou pôr um culto para vocês. É lá que vocês vão ver. O restante do tempo é humanismo. É humano. Vai viver pelo humano. E é o que a gente faz. Encarnação após encarnação. E dificilmente a gente dá um choque de realidade, muitas vezes quando vem uma dor muito forte, um sofrimento, uma morte, e não morte só de humana, né? Morte de um relacionamento, morte de um trabalho, né? Morte de uma oportunidade. Vem e dá aquele choque, mas aquele choque que a gente fala: nossa, Jesus, você esqueceu de mim aqui, né? Tem até uma passagem que ele exemplifica essa dor da humanidade, né? Esqueceu de mim? Não. É que você está tão tomado de materialidade, de humanidade, que não consegue entender que a dor que você está sofrendo nesse momento é necessário para que você fortaleça-se em espírito, moralmente falando. Nossa, mas como é que a gente faz uma mudança de vida dessa? Eu abandono tudo e vou viver num monte, né, isolado? É claro que não. É claro que não. Porque enquanto
se estamos nessa casa, não estamos só de passagem no sentido como Jesus, né? A gente está habitando por muito tempo essa casa aqui, nós temos compromisso com ela. Compromisso com o grupo de quem somos dependentes, né? Ninguém vive sozinho aqui, com a natureza, com os demais seres que vêm depois de nós, né? Que sucedem a gente na evolução. Nós temos compromisso com isso. Então nós não podemos abandonar isso. Daí a César e César. Construa junto, mas o seu olhar o tempo inteiro seja de espírito. Acorde para trabalhar, para tomar banho, para se alimentar, nunca esquecendo. Nós somos espíritos. Somos aqueus que têm a alma pura. Somos os cegos sentados à beira do caminho que temporariamente não conseguem enxergar a espiritualidade. E muitas vezes nos cansamos e sentamos à beira do caminho. Nos desanimamos na beira do caminho. E não é que toda vez que Jesus interage com um desses nossos irmãos que marcaram a história para a gente, ele sempre deixa um recado na sequência. Vá e não peques mais. Pegue o seu leito e segue. Pegue a sua cruz e me siga. Ele sempre deixa um verbo ali, uma ação a fazer. Ou seja, olha, esse choque de realidade que eu estou te dando não é para você sentar em cima, mas sim para você acordar para a vida espiritual, para a vida de verdade. Porque senão vai acontecer um problema muito sério. Terminando aqui nossa fala, há um companheiro espírita, já desencarnado faz um tempo, depois ele veio através de uma psicografia, falando, olha, trabalhei por muito tempo como médico em um hospital psiquiátrico, onde pudemos perceber, inclusive, que a maior parte dos doentes psiquiátricos eram médicos. A questão era mediúnica e não fisiológica. Depois se tornou fisiológica. E aí, depois que desencarnamos, pudemos ver uma realidade muito triste. Muitos desses irmãos que poderiam ter se ajustado por meio da sua mediunidade, e muitos irmãos espíritas estavam chegando no plano espiritual em situação deplorável. Ou seja, mais uma encarnação com a fineza do entendimento espiritual para a humanidade e não conseguiu fazer diferente. Não conseguiu acordar para a vida. Não conseguiu tirar as escamas dos olhos. Então, amigos, vamos pegar esses estímulos todos. Não vou fazer um fechamento único, porque eu tenho certeza que cada um aqui captou uma ideia, um pedaço diferente, uma ideia diferente, um aspecto. Mas cada um aqui pode seguir no seu desenvolvimento. Vai atrás. Pega essa primeira pequena chama, esse pequeno estímulo, dá um passo só a mais. Vai ver se o que eu falei aqui não é mentira. Vai tentar ver se tem mais alguma palavra, né? Como a gente falou, a família de Zaqueu, né? A mulher hemorroísta também. Mateus 5 é maravilhoso. Vocês não imaginam a estrutura didática que tem de Mateus 5, 1 a 5,16. Vocês não fazem ideia da grandeza. O dia que a humanidade entender Mateus 5, 1 a 16, a humanidade vai estar no mundo de regeneração. Simples assim. E já está escrito há quanto tempo? Meus amigos, muito obrigado pelos ouvidos carinhosos, pela oportunidade de estar aqui. Rosa, bom te ver, querida amiga. Espero estar outras vezes.
Espero não ter causado muitos desentendimentos. E, como eu sei que é o costume aqui, vamos encerrar em silêncio, em reflexão, e aí eu acho que vai ter agora o procedimento final, né? Muito obrigado.